Olá! E hoje estamos aqui com mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz soluções para suas inseguranças. E não se esqueçam de se inscrever no nosso programa, que está aqui o endereço abaixo, que é super importante a sua ajuda para a divulgação do nosso programa. E hoje o assunto do Insegurança em Pauta será insegurança nas criptomoedas. E eu, como a doutora Segurança, quero saber tudo sobre isso. Convidei, ela é CEO da Codo Assets e cofundadora da Monet, a nossa querida Helena Margarido. Tudo bom, Helena? Tudo bom, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, Helena, eu quero saber tudo, porque eu também não sei nada de criptomoedas. O que são essas criptomoedas? Nossa, essa é longa para explicar, viu? Mas resumindo muito bem, tá? Criptomoedas são ativos criptográficos que são emitidos por protocolos criptográficos, né? Em recompensa a determinadas atividades que são feitas ali dentro. Então, geralmente no Bitcoin, que é o caso mais clássico, né? Eles são emitidos em recompensa aos mineradores que ficam processando as transações que acontecem na rede, né? Então, os novos bitcoins que são emitidos e que são minerados, como a gente fala, são emitidos em recompensa a isso. Mas existem mais de outros 22 mil criptoativos, né? Então, cada dinheiro é um nome. Tem o Bitcoin, daí tem uma outra criptomoeda que tem um outro nome. Tem o Ether, que é o token do Ethereum, tem a BNB, tem a Solana, tem a Vax, tem 22 mil, né? E é óbvio que as pessoas não vão saber as particularidades de cada uma delas, mas, para fins de segurança, o básico do básico do básico você tem que saber, né? Então, você precisa saber o que é uma carteira digital, como que você mantém uma carteira digital em segurança, que tipo de mecanismos que você pode utilizar para isso, e para tudo isso temos respostas, tá? Nossa, gente, Hoje a gente vai sair daqui com tudo. Bom, eu tenho um dinheiro e eu quero aplicar nas criptomoedas. Eu posso fazer isso com pessoa física ou eu tenho que entrar num fundo, alguma coisa mais complexa? Não, você pode fazer isso como pessoa física. Geralmente, as criptomoedas, elas são transferíveis de pessoa a pessoa. Então, em tese, você poderia comprar de mim, né? Só que é muito complicado isso. Por exemplo, quando eu transfiro uma criptomoeda, não tem volta. Não tem ligar para o banco e falar, ó, não reconhece essa transação, né? Então, é muito complicado. Quem que transfere primeiro? Eu transfiro as criptos ou você me dá o dinheiro primeiro? E principalmente se as partes não estão uma na frente da outra, né? Por conta disso, existem as corretoras de criptomoedas, que a gente chama de exchanges, né? Aqui no Brasil, a maior é o mercado Bitcoin, mas a maior do mundo chama Binance e também tem operação no Brasil. Então, lá você pode, com segurança, operar, né? Fazer depósito de dinheiro fiat, como a gente chama, que é esse dinheiro comum, e fazer a compra das criptomoedas que você quiser. Então, eu vou lá nessa corretora, deposito dinheiro e elas me dão as criptomoedas que vão para alguma conta, como se fosse uma conta bancária. Ela fica depositada lá na corretora. Aí, o correto, o mais seguro da vida, é que você tenha uma carteira digital para chamar de sua e você saque essas criptomoedas que você comprou para uma carteira digital que seja só sua, que só você tem acesso, tá? Esse é o ideal, porque aí você não fica sujeito a eventual iliquidez dessa corretora, né? Como já aconteceu no passado. Então, tu traz para a tua própria carteira, que seria seria uma conta bancária, mas sem ser num banco, é isso ou não? Pode ser um aplicativo no celular, tem algumas que são um pouco mais seguras, que a gente chama de hard wallets, né? Que são, parecem um pendrivezinho, tem vários tipos de carteira digital, aí a gosto do freguês. Bom, então eu já estou com a minha carteira digital. E as criptomoedas são mais seguras? Por que elas tiveram um crescimento muito grande, né? E as pessoas foram aplicando, depois teve essa perda significativa. Elas são seguras na questão de, ninguém vai te roubar? Olha, em criptomoedas, você é o seu próprio banco, tá? Então, se você tomar os cuidados necessários para manter as suas criptomoedas em segurança, ninguém vai te roubar, tá? Um hack, esse tipo de coisa, assim,
é quase que impossível. Existe uma proteção criptográfica para os maiores criptoativos do mundo, principalmente Bitcoin e Ether, né? Então, se você mantiver a tua carteira digital, onde só você tem a chave privada, se você mantiver as suas contas que têm acesso a criptomoedas com um negócio que a gente chama de segundo fator de autenticação, que sabe o banco, quando ele te manda aquele tokenzinho, que vem uma senhazinha, aquilo é um segundo fator de autenticação. Existe isso para cripto também, né? Se você mantiver isso daí ativado, né, em uso, etc., vai ser muito difícil, mas muito difícil mesmo, alguém conseguir sacar as criptomoedas sem a tua autorização. Eu te pergunto isso porque tem uma história de um amigo meu, que ele estava nesses aplicativos amorosos e tal, e foi uma menina para casa dele, e ele dormiu. No outro dia ele acordou sem o celular e sem nenhuma criptomoeda. A pessoa pegou, enviou todas as criptomoedas dele, enviou para uma conta que ela criou num outro banco, né, um Mercado Pago, alguma coisa assim, e de lá mandou para a conta dela. Então, nesse caso, não tem o que fazer, né? Nesse caso, assim, uma vez que você tenha transferido as criptomoedas, não tem para quem ligar, né? Para você reclamar, não reconheça essa transação, etc. e tal. O que pode ter acontecido no caso dele é dele ter mantido as criptomoedas dele em corretoras e ela ter usado o Face ID dele para conseguir desbloquear quando ele estava dormindo, né? Provavelmente foi isso. E daí fez uma transação para o próprio CPF, que era o dele, para uma conta que ela criou, e aconteceu essa... Exatamente. Bom, tirando esse caso, tem alguma outra maneira da gente perder as nossas criptomoedas? Só se você perder a senha que dá acesso ao teu cofre, isso é uma outra coisa. Então, eu tenho lá a minha conta, meu cofre com um número X, e eu tenho uma senha. E eu esqueci. Não tem como... Não, aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando a gente fala você é seu próprio banco, você é seu próprio banco mesmo, tá? Não tem 0800 para ligar, não tem ninguém que você possa xingar do outro lado da linha e falar, eu não reconheço essa transação, vocês têm que me dar uma nova senha, não tem, não existe isso. Então, manter, assim, existe o ônus, né, o bônus de ter criptomoedas, que tem todas essas valorizações, que enfim, são bem conhecidas, mas tem o ônus também de você mantê-las em segurança, que é guardar a tua chave privada num lugar seguro, que é habilitar segundo fator de autenticação para as corretoras onde você opera, e esse tipo de coisa, para você não ser roubado, só com o teu Face ID, por exemplo. Devia ter uma segunda autentificação que daí não teria ocorrido, né? Exatamente. E quais são os benefícios das criptomoedas? Tu falou que todo mundo conhece, mas vamos listar aí pra gente, porque eu também não conheço, tá? Vamos lá, porque a doutora Segurança aqui está completamente insegura em relação a criptomoedas. Conta pra gente, quais são as principais vantagens? Olha, existem inúmeras, né? Criptomoeda como investimento ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, foi o investimento da década aí, né? Em 2020 ele foi eleito pela Bloomberg como investimento da década. Tá falando de uma valorização de quantos por cento? Eu não vou saber te dizer exatamente, mas foi assim um absurdo. Um Bitcoin, a primeira transação de Bitcoin foram 10 mil Bitcoins por 2 pizzas. Foi assim que começou? Isso. E hoje um Bitcoin sozinho vale 29 mil dólares. Nossa! Né? Então, você imagina quanto que isso, em percentual assim, de cabeça, eu não vou saber te dizer, mas foi um absurdo de valorização. O Ether, que é o token do Ethereum, também foi um absurdo de valorização. Ele foi lançado por 41 centavos de dólar, hoje ele vale aí na casa dos 1.800 dólares, né? Então, como esses exemplos, tem tantos outros. Então, como investimento a longo prazo, não todas as criptomoedas, mas as boas criptomoedas, elas têm se comprovado como boas alternativas. Agora, a gente nunca pode esquecer que por trás de tudo isso existe uma tecnologia. E essa tecnologia, ela tem uma função, né? Aliás, as várias tecnologias, 22 mil tecnologias, cada uma com a sua função, né? E qual que é, por exemplo,
Uma que eu gosto muito são as funcionalidades de contratos inteligentes, né? E o que são os contratos inteligentes? Os contratos inteligentes, eles são contratos auto-executáveis. Então, imagina o seguinte, eu estou numa lojinha e eu quero comprar um pão de queijo. Eu preciso chegar para a moça e falar, moça, tudo bom? Ó, tá aqui, R$5, eu quero um pão de queijo. Ela pega aqueles R$5, põe na máquina registradora, digita o código, sai minha nota fiscal, ela vai lá, pega o pão de queijo e me traz o pão de queijo. Essa mulher, num contrato inteligente, não existiria. Seria como uma máquina de refrigerante, tá? Onde você coloca a moeda, você aperta o botão e sai a latinha do refrigerante que você quer. Só que isso para N coisas da vida. Então você pode estar programando contratos inteligentes para empréstimos, contratos inteligentes para você fazer trade, contratos inteligentes para uma série de coisas que hoje a gente precisa de intermediários, né? E eliminando esses intermediários que a gente chama de third trusted parties, que são os terceiros de confiança, a gente elimina custos e elimina ineficiências grandes do sistema, principalmente do sistema financeiro. Então, o que está por trás do Ethereum? Tá tudo isso que eu acabei de te explicar. O Ethereum, ele é uma tecnologia que faz isso, ele é uma plataforma para você escrever, né, codar contratos inteligentes. E é por isso que o token dele vale tanto, porque o token dele é o que você precisa para você fazer rodar um contrato inteligente lá dentro da rede. Então, cada criptomoeda, ela Ethereum, é sobre a parte de inteligência artificial, que cuida desses processos, por exemplo. O Ethereum, ele tem essa automatização do processo, vamos dizer assim, não chega a ser uma inteligência artificial, tá? Mas existem outros protocolos, tem alguns, inclusive, se propondo a desenvolver inteligências artificiais. Desculpa te interromper, mas Imagina. Quando eu estou comprando Ethereum, eu estou comprando esse tipo de atividade. Quando você está comprando Ethereum, o token que você compra, ele te dá o direito de você usar a rede do Ethereum, que é uma rede para contratos inteligentes. E é por isso que ele custa tão caro, tá? Porque é a rede mais usada, porque é uma rede cara, porque é a rede mais segura que existe para isso hoje. E ela é o Windows dos contratos inteligentes, vamos dizer assim. 90% aí dos contratos inteligentes estão rodando em Ethereum hoje. E dá mais um exemplo de uma outra criptomoeda, assim, famosa, ou que está em vias de... Nossa, tem tantas outras. Tem uma outra agora que eu descobri recentemente, foi minha última recomendação nos meus relatórios de investimento da Monet, né? Chama Unibot. O que o Unibot faz? O Unibot é uma criptomoeda que te dá acesso a um serviço que integra bots, ou seja, robôs, a tua conta de Telegram e a contas que você tenha em corretoras. Nossa! Para você poder operar sinais. Então sai um sinal lá, compre Bitcoin a tanto. Ele já está integrado e o Unibot ele faz a transação automaticamente, sem você precisar ir lá, abrir tua conta, logar, apertar o botão, etc e tal, entendeu? Nossa! Então esse tipo de coisa, essas inovações tecnológicas são um universo de coisas que está por trás das criptomoedas, né? Então quando a gente fala em criptomoeda, todo mundo lembra de cripto para investimento. Mas esquece que tem tudo isso por trás. Então, quando eu vou fazer uma análise na Monet, eu faço análise de criptos, né? E faço recomendações. Então, toda vez que eu vou fazer uma análise, eu não quero saber do gráfico. O gráfico é a última coisa que eu vou olhar para dizer se você compra ou se você vende uma criptomoeda. Primeiro eu vou pesquisar o que ela faz, o que ela tem de diferente no mercado, quais problemas que ela resolve na vida real, etc. E aí sim eu vou ver o gráfico para ver se é um bom momento de compra, etc. Para poder recomendar para o público. E a Monet? Conta pra gente, tu é CEO da Codo Assets, que cuida, essa empresa, conta pra gente sobre a Codo e como tu abriu a Monet, porque tu foi cofundadora, a gente quer saber, porque é jovem, super jovem e tá por dentro de todo esse mundo de investimento aí. Conta que a gente... Bom, eu tô em cripto desde 2012,
né? Então, aqui no Brasil e na América Latina, eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre esse assunto, a palestrar, etc. Eu já palestrei no mundo inteiro. Que legal! Londres, Dubai, Estados Unidos, Argentina, tudo que é canto, já palestrei. Por isso que ela chegou aqui e falou, não, eu tô de boa, tem que buscar minha filha, então bora lá, vamos lá, conta, mas desculpa então. Imagina. Passado alguns anos, né, passados alguns anos, eu fui convidada para começar a fazer essa análise mais fundamentalista de criptomoedas para investidores, porque ninguém sabia o que era, ninguém sabia se o preço era justo ou não, se devia comprar ou não, se era furado ou não, etc. e tal. Eu comecei esse trabalho em 2017, numa outra casa de análise, e quando foi 2021, a gente decidiu fundar a Monet. A Monet o que é? É uma casa de análise, só que por streaming, via vídeo, né? Que aí facilita muito mais olhar gráfico, olhar as coisas, a gente se apresenta em vídeo, o linguajar fica muito mais palatável para quem está assistindo, né? E para poder ensinar, que no fim do dia é a missão toda da Monet. Em 2022, então eu fiquei 2 anos na Monet, em 2022 eu decidi me afastar das minhas funções executivas, continuei como sócia da Monet, mas decidi sair das funções executivas para assumir um projeto de tokenização de imóveis. Tokenização de imóveis. Já te explico o que é isso. Nossa, gente, é muita informação. Que é a Kodo Assets. Então, a Kodo basicamente tem uma proposta muito específica, assim, é trazer o mundo de cripto para o mercado imobiliário. Brasileiro, ou não é só brasileiro? Não é só brasileiro. E trazer o mercado imobiliário para o mundo de cripto, fazer a junção dos dois mundos, porque tem uma série de ineficiências no mercado imobiliário que a gente consegue contornar se a gente começar a usar cripto, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bobo, mas que é verdade. Para um investidor estrangeiro investir num imóvel no Brasil, é um inferno na terra. Além da burocracia normal de se comprar um imóvel, precisa ter representante legal, precisa de não sei o quê. Certidões, isso e aquilo. Isso, aquilo e tudo mais. Fora as restrições de alguns tipos de imóveis que estrangeiro não pode comprar no Brasil. Então tá bom, então poderia investir em FII, né, fundos de investimento imobiliário. Sim, só que você precisaria de um representante legal, você precisaria disso, precisaria daquilo. Tem um monte de requisitos para o investidor estrangeiro ter acesso ao mercado imobiliário brasileiro, que geralmente pela complexidade e pela dificuldade, os bancos eles só costumam atender investidores institucionais. Então ou você tem um cheque gigantesco, ou você não vai ter exposição, nada. Não vai comprar nada, sinto muito, e tudo mais. E aqui no Brasil a gente está vivendo aí, provavelmente, né, uma curva ali que deve começar a ter uma retomada do mercado imobiliário em breve. Então a gente está enxergando uma oportunidade muito clara de entrada agora para investimento. E quando a gente traz isso para o universo de cripto, o que a gente consegue fazer? A gente, vamos indexar um fundo ou um imóvel, ou o que quer que seja, em criptomoedas, a gente pulveriza essas criptomoedas, então em vez de uma criptomoeda custar $100.000, que é o que custaria uma casa, por exemplo, posso lançar 100 mil criptomoedas a $1, certo? A gente consegue democratizar o acesso ao investimento imobiliário, seja no Brasil, seja em outros lugares do mundo. Então, a missão toda da Kodo é conseguir fazer isso, é a democratização do acesso a esse tipo de investimento, por um lado, e por outro, driblar algumas peculiaridades burocráticas aí, né, do mercado imobiliário como um todo. Então, quer dizer que eu posso ter condição, eu vou comprar um pedaço da casa, vou comprar um banheiro, daí são lá 5 mil criptomoedas a $1. Então, eu comprei 5 mil e guardo. É isso que mais ou menos que a Kodo vai fazer?
A gente não vai segmentar claro, mas assim... Porque aí ninguém ia querer comprar privada, entendeu? E todo mundo ia querer comprar janela e ninguém ia querer comprar privada. Mas aí eu posso ir comprando, vai ser de casas, vai ser de imóveis. De imóveis. E aí a rentabilidade que a gente espera que o investidor tenha vem justamente do aluguel desses imóveis, né? Seja numa estrutura onde a gente tokeniza direto a propriedade, seja numa estrutura onde a gente cria um fundo e faz a tokenização do fundo. Então, existe essa expectativa de dividendos, né, de uma maneira constante, e a valorização, porque a gente acredita que a gente está numa oportunidade clara. Se você pegar um metro quadrado de São Paulo em dólar, tá? E comparar com outras cidades irmãs, né, como Chicago, Lisboa, etc., você vai ver que o preço por metro quadrado em São Paulo, preço médio por metro quadrado em São Paulo, ele está quase a metade das outras cidades. Do que nessas outras cidades. Então, assim, e São Paulo é um país, né, sozinho, né, no meio do Brasil. Então, assim, é óbvio que a gente não pode descartar as peculiaridades que a gente tem pelo fato de estar no Brasil, de a gente ter a moeda real, de a gente ter... Insegurança nas ruas. Exato, não pode de maneira nenhuma descartar tudo isso, mas me parece que está subavaliado, né? E aí a gente enxerga uma pontinha ali, uma brecha para crescer e para quem investir nisso ter um bom retorno num médio e longo prazo. E quando tu fala em retorno, é somente da valorização das criptomoedas que a gente comprou lá da Codo Assets, por exemplo. Seria só da valorização, não tem um recorrente, eu comprei essas criptomoedas e vou receber por mês uma mensalidade, Tem os dividendos. Tem os dividendos. Além da valorização, tem os dividendos. Desculpa te perguntar, porque eu não entendo nada de criptomoedas. Imagina. Tem é como se você tivesse comprado um tijolinho da propriedade. Entendeu? E aí você vai receber o proporcional a isso. Você não vai receber... Você comprou a privada, ela é rápida, ela já queria comprar a janela, hein? Que bacana, interessante. E o processo está andando? O processo está andando, a gente está lidando com algumas questões regulatórias agora, né? Porque isso tudo que eu estou falando é muito lindo, é factível, a gente tem todo o plano de negócio pronto, tá? Enfim, a gente está com esse projeto na rua, desenvolvendo o sistema há mais de um ano. Só que a gente precisa ter algumas autorizações regulatórias para poder colocar isso de pé, né? Não é que nem o Bitcoin, que é totalmente desregulado. Isso daí ele cai numa classificação que a gente chama de security, que é valor mobiliário, né? Aqui no Brasil seria regulado pela CVM. Teria um lastro, né? Tem lastro, mas ele é vendido como investimento. E aí é aí que pega, entendeu? Como é vendido como investimento, então é valor imobiliário. Se é valor imobiliário, precisa de autorização para poder operar. Então a gente está tratando dessas questões burocráticas agora para poder lançar o token. E nas outras, como o Ethereum, como o Bitcoin, não existe isso? Ethereum e Bitcoin não. Algumas outras deveriam ser reguladas, mas não são, por um desconhecimento total das autoridades a respeito do tema, tá? Então é bom as pessoas ficarem bem atentas e bem espertas com isso, porque tem que saber separar o joio do trigo. Uma coisa é Bitcoin e Ether, outra coisa são outras criptomoedas. Bitcoin e Ether, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a do Brasil, a de vários lugares já falou, não é valor imobiliário, pode ficar tranquilo, pode investir, que a gente não vai regular. E aí tá tudo certo. Mas tem algumas outras que elas oferecem, sim, recompensa como investimento, e tem algumas características ali que cairia nessa classificação que eu estou te falando. E elas deveriam ser reguladas. Então tem que tomar muito cuidado. Viu, pessoal? A gente está aprendendo tudo aqui. Helena, eu tenho as minhas criptomoedas, eu pago uma taxa de manutenção, como a gente paga num banco, ou não? Não. Não existe essa taxa de manutenção, para corretora, não existe? Não, tem taxas de transação,
Se eu mandei para ti ou se tu mandou para mim, isso existe? Sim, isso existe. Agora, a taxa de manutenção não existe. Se eu só comprar e deixar lá na corretora, não vou pagar nada por mês? Não vai pagar nada por mês. Deixar na tua carteira, não vai pagar nada por mês. E, em alguns casos, se você fizer um negócio que a gente chama de staking, que é botar sua algumas criptomoedas têm essa funcionalidade, não são todas, tá? Mas você coloca as suas criptomoedas para ajudar a manter a segurança da rede. E em troca você recebe um dividendozinho. Tem que tomar cuidado onde fazer, tem que tomar cuidado a plataforma que vai usar, tem que tomar uma série de cuidados. Mas isso existe, tá? Existe renda passiva com cripto, sim. Ok. Helena, e sobre qual é a plataforma mais segura para a gente investir aqui no Brasil? Se a pessoa está em casa, eu quero investir em cripto, qual é a mais segura que tu indica para o pessoal? Olha, é complicado falar em mais segura, porque as corretoras é o seguinte, elas são um negócio que a gente chama de honey pot, né? Então imagina que você tem um grande pote de mel aberto, com melzão assim, transbordando na tampa. O que aquilo lá vai chamar? Abelha. Se você sair por 5 minutos, você vai voltar, vai estar lotado de abelha ali em cima, né? E esse é um efeito que acontece com as corretoras, porque elas têm muito depósito de cliente, e muito cliente que deixa dinheiro depositado nas corretoras, apesar dessa não ser a melhor recomendação de segurança, e por conta disso, isso chama a atenção do quê? De hacker. Muitos hackers. A gente já teve muitos casos de corretoras que foram hackeadas, tá? Já teve a Mt. Gox em 2014, teve a Bitfinex em 2016. Recentemente, a FTX, depois que teve um problema lá de uma fraude gigantesca, né, cometida pelo fundador, também foi hackeada. Então, isso daí não é novo, é comum. Então, é complicado a gente falar sobre segurança nas corretoras por conta disso, sabe? O que eu costumo dizer é o seguinte, as mais antigas do mercado e as maiores do mercado, elas tendem a te dar um pouco mais de proteção e um pouco mais de segurança. Aqui no Brasil, a mais antiga do mercado é a Mercado Bitcoin, seguida pela Foxbit, né? Então, são duas corretoras grandes o suficiente, que operam bem, tratam bem os clientes, etc. Eu, pessoalmente, acho as taxas do mercado Bitcoin muito altas. Então, Que taxas? Deixa eu te perguntar. Taxas de transação. Ah, as taxas de que são as únicas taxas que a gente paga. Sim. Mas, de fato, assim, ela é uma corretora que existe desde 2013, né? Então, E cada corretora coloca o valor que quer. Cada corretora põe o valor que quer nas suas taxas. E mundialmente a gente tem a Binance, que responde aí por 65%, 70% do mercado, do volume total de criptomoedas transacionadas, são transacionadas na Binance, né? A Binance tem seguro, tem uma série de coisas, uma série de salvaguardas aí para dar um pouco mais de conforto para a vida do investidor. A Binance opera no Brasil, aceita Pix, faz depósito em reais, então tudo tranquilo e tudo operando normal. Eu, pessoalmente, gosto mais da Binance, eu me sinto mais segura na Binance e as taxas são mais baixas na Binance, tá? Mas tem gente que prefere ter um CNPJ brasileiro por trás da empresa com quem está transacionando, aí as opções de mercado Bitcoin ou Foxbit podem ser uma boa. Perfeito, ótimo. E o que mais a gente podia falar para o pessoal que está em casa sobre as criptomoedas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que a gente tem o nosso roteirinho. Transações, a gente conversou sobre tudo, né? Acho que sim. Agora deixa os teus contatos pra gente, que todo mundo, eu vou querer te seguir no Instagram também, né? Tem Instagram, como é que a gente acessa? Meu Instagram é helenamargarido.cripto, com Y. Meu Twitter é cripto, com YHM. São as duas redes sociais que eu mais uso. Então a gente vai te seguir, a Doutora Segurança vai te seguir. E acredito que seja isso. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar sobre as criptomoedas? Acho que vale um recado, né? A gente deve passar, a gente tem muita repetição de ciclo, né? De ciclos econômicos ali dentro das criptomoedas. Então, daqui para os próximos 2 anos, a gente deve viver aí um grande boom no preço das criptomoedas, tá? É bom que as pessoas saibam que uma coisa é Bitcoin e uma coisa é Ether, né?
e essas criptomoedas maiores na tua carteira, na tua conta, você comprando de em meios fidedignos e tudo mais. Outra coisa completamente diferente são as que se autodenominam empresas de criptomoedas, que são aquelas empresas, não sei se você já ouviu alguém chegar para você e falar assim, ó, tô investindo em criptomoeda. Ah, você tá investindo em criptomoeda? Tô. Tem uma empresa, ela paga 10% ao mês, 5% ao mês, 15% ao mês. E eles investem em Bitcoin para mim. É fácil, tá aqui a plataforma e não sei o quê. Nunca, nunca, nunca caiam nessa. É golpe, é pirâmide financeira. Não existe retorno fixo garantido em cripto. Não existe, tá? É golpe, vai dar ruim. Ah, mas tá pagando direitinho. Tá pagando direitinho, calma, espera. Por enquanto. Por enquanto, né? Então, assim, absolutamente todas que eu vi que tinham promessa de retorno garantido, todas eram golpe. Todas. Então, tira o dinheiro logo. Se alguém tá nessas aí, tira o dinheiro logo. Tira o dinheiro logo. Eu tô há 11 anos nesse mercado e eu sei do que eu tô falando. Então, assim, é só o tema começar a aquecer, ficar mais sexy, ficar mais hypado, para voltarem a surgir essas pirâmides financeiras usando o Bitcoin. E como o pessoal não conhece ou tem medo, né, se sente mais assistido, porque às vezes até sede física tem a empresa, né? Mas não caiam nesse conto aí, porque infelizmente é golpe. Eu já vi muita gente cair, muita gente perder muito dinheiro nessa. E muitas vezes as pessoas têm medo ou vergonha. Ah, eu não entendo. Eu não entendi nada de criptomoedas. A melhor coisa que foi ter te convidado para vir aqui, porque realmente as pessoas não sabem, não entendem e têm vergonha de falar que não entendem. Ah, eu vou aplicar. E perdem dinheiro, né? Perdem dinheiro. Assim, incontáveis casos. Já vi gente calejada de mercado cair. Que coisa, hein? Já vi gente com bastante conhecimento, gente com doutorado cair, sabe? Já vi gente vender casa e carro para colocar dentro dessas empresas, perder tudo. Já vi. Que coisa, né? Então, assim, a gente precisa entender, é um mercado volátil mesmo, é um mercado de risco mesmo, tá? Não existe retorno, não dá para ter o melhor dos dois mundos. Não dá para ter a supervalorização e um mercado que anda retinho, sempre subindo. Não dá. Ele sobe, desce, anda de lado, é volátil mesmo, é perigoso mesmo, tem as questões de segurança, tem tudo isso, tem um mundo de coisas para se estudar em cripto, mas o resultado costuma ser muito bom. Terceirizar isso na mão de uma empresa que te promete retorno fixo, qualquer retorno fixo, pode ser 1% ao mês. Não faça. É perigoso. É muito perigoso. Então essa é a dica da Helena. Helena, muito obrigada. Vou te seguir lá no Twitter, no Instagram, tudo. Muito obrigada pela presença, obrigada por todas essas explicações. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para a sua insegurança e hoje falando sobre criptomoedas. Muito obrigada. Obrigada a você.